Saudações novamente, bem-vindos ao Imaginary Mausoleum. Eu sou o Leandro Zerbinati de Oliveira e hoje nós vamos falar sobre Dark Sun, o cenário clássico de Dungeons & Dragons. Um cenário que nós já sabemos que não vai ser publicado na quinta edição e vamos falar sobre o porquê disso e por que essa decisão ela é ridícula. Depois da vinheta. Pois bem, primeiramente eu peço que deixe a sua curtida aí, inscreva-se no canal, ajude a propagar a nossa maldição pelo mundo. E eis a questão, né? O cenário de Dark Sun, algo que não é uma notícia nova, né? Muitos fãs já especulavam isso há um bom tempo, de que o cenário jamais teria sua versão para a quinta edição, né? E isso foi confirmado há cerca de 2 anos pelo Kyle Brink, que era o produtor executivo de Dungeons & Dragons, já não está mais na Wizards, mas na época ele era o produtor executivo, e ele confirmou essa suspeita dos fãs em uma entrevista para o canal Bob World Builder. Eu vou deixar aí para vocês o trecho da entrevista, onde ele é questionado sobre isso. Any potential, and I feel like I know the answer to this, any potential that we would see a revision or republishing of the Dark Sun setting. I'll be frank here. The Dark Sun setting is problematic I agree. in a lot of ways, and that's the main reason we haven't come back to it. We know it's got a huge fan following. Yeah, so, that's totally fair point, and I think that's already kind of the consensus. People, I think, just wanted to hear somebody say it. Is D&D Beyond? Então, como vocês podem ver, né, o próprio dono do canal já suspeitava dessa resposta, né? Ele perguntou mais para ter ali uma resposta oficial. E o Kyle Brink, ele diz que o cenário não vai ser publicado porque ele é um cenário problemático. Depois disso, teve uma discussão no Reddit, né? Vários fãs do cenário de Dark Sun debatendo sobre essa decisão. Muitos deles falam, pô, já entendia isso, já imaginava isso, porque o cenário tem pontos problemáticos. Mas quais são esses problemas, na verdade? Os problemas são o seguinte, né, teoricamente, o fato, né, para quem não sabe, Dark Sun é um cenário de D&D que se passa em um mundo árido, um mundo desértico, porque esse mundo teve a sua vitalidade drenada por indivíduos, né, que são os grandes antagonistas do cenário, os Sorcerer Kings, ou os Reis Feiticeiros, né. Esses indivíduos, eles sugaram a vitalidade do planeta, é um mundo sem deuses, né, lá veneram-se as entidades elementais. Então os clérigos, eles não recebem o seu poder das divindades típicas do D&D, mas sim das forças elementais. E esses Sorcerer Kings, eles utilizaram a magia arcana para drenar o mundo. Logo, o uso da magia arcana acaba fazendo com que o mundo define ainda mais. E a questão é que nesse mundo, né, que mistura ali vários elementos, é uma mistura de Spartacus com Duna, com Mad Max, né, sem a parte tecnológica. É um mundo onde o metal é uma raridade, então o pessoal usa armas de ossos, todo esse tipo de coisa. E um dos problemas que dizem, né, o cenário possui é a questão da Scra. Não preciso completar o resto, né? Você já consegue entender, né? E esses indivíduos que aí são colocados para lutar nas arenas, tudo mais. Então, esse é um dos pontos que o pessoal acha que é problemático, que é terrível em Dark Sun, não pode lançar por causa disso. Outra questão é que esses Sorcerer Kings, né, esses reis feiticeiros, durante a sua busca por poder, eles eliminaram várias das espécies clássicas dos outros mundos de fantasia que habitavam Dark Sun. Então você tem várias espécies ali que foram totalmente erradicadas, né? Que é o geno... Entendeu? E tem outras questões, né? Como os Mu. O Mu é uma espécie específica de Dark Sun, que é uma mistura de um anão com outras espécies. E essa mistura aí de espécies, ela é feita de uma forma mais, digamos assim, não muito consensual, tá? Bom, seriam esses alguns dos problemas, né, citados, tá? Eu acho isso ridículo, para ser bem sincero, tá? Eu acho que isso não tem sentido nenhum, porque se você for ver essa questão de mas tem Scra, mas tem isso, mas tem aquilo. Primeiro, tá? No cenário,
dentro do contexto do cenário, esses elementos, embora eles de fato existam, em momento algum, os livros de Dark Sun, eles enaltecem esse tipo de prática, esse tipo de situação. Tá? Justamente esse tipo de situação tá lá para ser enfrentado pelos jogadores, né? Para ser enfrentados pelos personagens dos jogadores, pelos heróis. Então, para eles libertarem a galera, para eles ajudarem a restaurar o mundo, ou pelo menos impedir que o mundo definha ainda mais. Então, quer dizer, em momento algum, esse tipo de prática é exaltado. Não é como se o cenário, como se os livros dissessem, olha que bonito, olha, faça isso. Olha, aqui os seus personagens vão fazer tal coisa, vão fazer isso aqui com a galera, vão escrar, né, a galera aqui. De forma alguma. Isso é colocado como algo ruim, algo que deve ser combatido pelos jogadores. Então já começa aí. Né? E essa é a grande questão, porque quem faz isso no cenário são justamente os vilões, são justamente os antagonistas. Se você quer ter um vilão, um bom vilão, você precisa que esse cara faça coisas ruins. Você precisa mostrar, ó, como esse cara é um desgraçado, como você tem que ir lá impedir ele, porque olha quanta merda esse cara tá fazendo. Então, não adianta, você fala, olha que vilão terrível, o que ele fez? Ele roubou um pirulito lá da criança. Não dá, né? Tem que ter uma coisa palpável pra dizer que o cara é ruim, que o cara tem que ser impedido. E toda história heróica, né, não só as histórias heróicas, mas principalmente as histórias heróicas, você tem que ter o quê? Você tem que ter um vilão, você tem que ter um antagonista, você tem que ter um cenário que apresente problemas, que apresente situações que devam ser resolvidas pelos heróis, pelos protagonistas. Senão você não tem história. Imagina pegar Gotham City, vamos fazer aqui a história do Batman. Pô, Gotham City, não, pô, é muita criminalidade, é problemático. Não, a partir de agora Gotham acabou a corrupção, acabou o crime, beleza, o Bruce Wayne vai olhar lá e falar, pô, legal, acho que eu vou pôr minha roupa de Batman e ficar em cima do telhado admirando a lua. Acabou, não tem história, sobe os créditos, entendeu? Não dá, o Sauron, pô, o Sauron, o cara tá com um exército de orcs lá, vai detonar a Terra-média inteira. Não pode. Não, vamos tirar porque olha que coisa terrível, os orcs vão invadir, vão tacar fogo na cidade, vão acabar com a galera. Não pode, vamos cortar isso aí. Pronto, o Frodo achou o anel, aqui Gandalf, por que esse anel aqui? Esse anel não é de ninguém não, beleza, é meu, pum, sobe os créditos, acabou. Não tem história. Tá? Então você precisa, especialmente no RPG, porque senão os personagens vão fazer o quê? Não, relaxa galera, vocês vivem no mundo perfeito, tudo está em paz, todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal, todo mundo é amigo. Legal, bom, acabou a aventura. Não faz sentido. Tem que ter um antagonismo. E esses elementos eles são apresentados em Dark Sun dessa forma, né? Como algo a ser combatido. Então já começa por aí. Onde que tem problema em cima disso? Se fosse outra situação, alguém poderia até dizer, falar, pô, olha, o cenário está incentivando, está falando para os jogadores irem lá e acabar com a galera. Né? E mesmo se fosse, pelo menos no meu ponto de vista, mesmo se fosse, é um jogo, é um faz de conta. Né? Ninguém está falando de fazer essas coisas no mundo real. E qualquer jogador de RPG, qualquer mestre de RPG que tenha o mínimo de discernimento, sabe fazer essa diferenciação. Né? Ninguém, pelo menos não deveria, né? Ninguém vai jogar RPG e falar, olha aqui o Dark Souls, vou fazer igual. Óbvio que não. Né? E então, pra mim não faz sentido nenhum. Né? Vale ressaltar que o Kyle Brink, ele já não está mais na Wizards, ok? Ele falou isso na época em que ele ainda era produtor executivo. Acredito eu que nesse cargo ele era o cara que dava o aval, que decidia ali, olha, vamos lançar o produto X, vamos lançar o produto Y, vamos lançar isso, vamos lançar aquilo, ou não, isso aqui não vamos lançar. Mas hoje ele não dita mais nada, né? Se eu não me engano, ele foi justamente o cara que, quando teve toda aquela polêmica da OGL, foi ele quem acabou dando uma entrevista depois para tentar justificar, né? Tentar ali passar um pano, falar, não é bem assim, o pessoal entendeu errado, a galera se revoltou à toa, não é nada disso. Mas a gente sabe que, né, a Wizards, né, então, que os caras, é o que as grandes empresas fazem. Eles tentam fazer a merda, a hora que não dá certo,
Aí não foi, ó, vocês que entenderam errado, viu? Não fomos nós. Nós estamos querendo fazer uma coisa boa, vocês que entenderam errado, né? Nunca assumem a culpa das cagadas. E depois de um tempo, parece que ele saiu da Wizards, ou foi saído, né? Tiraram ele. Fato é que ele não está mais lá. Mas ainda sobre essa questão desses temas problemáticos, né? Cara, se a gente pegar, tem tanta obra na fantasia, até fora do RPG, né? Você tem aí no cinema, na televisão, tanta coisa que trata esse tipo de assunto e não gera. Alguém tentou cancelar Game of Thrones? A não ser pelo final ruim, né? Que foi uma bosta aquele final. Mas pelos temas do Game of Thrones, Cersei e Jaime, né? Como se chama isso? Né? Eu não vou falar essas palavras porque, né? Depois o algoritmo fica bravinho aí comigo. Mas então, Cersei e Jaime, é moleque caindo da torre, é casamento vermelho, é a montanha lá em cima da cabeça do cara, né? Enfim, tem todos esses temas e a galera adora. Eu nunca vi ninguém tentar cancelar Game of Thrones. Entendeu? Então, pra mim é um tanto exagerado. Só que eu entendo por que isso acontece. Eu sei porque tem essa mentalidade, esse medo da Wizard. É tema sensível. A resposta é o quê? A resposta é meia dúzia de cara no Twitter que não tem o que fazer, que nem joga RPG, tá? Que nem é fã, nem consome, nunca consumiu e nunca vai consumir material Dark Sun, mas que vai apontar problema, vai querer fazer cancelamento. Igual aconteceu com os Hadozi, né? No cenário de Spelljammer, né? Aquela espécie símia, os macaquinhos lá de Spelljammer, que foram criar caso, porque alguém no Twitter falou que o negócio é ista, né? Falaram que é ista. Não, o Wizards foi lá com medo mudar. Por acaso esses caras que reclamaram foram lá e compraram o livro depois? Não. Mudou nada, não mudou nada no Spelljammer, né? Os livros continuaram sendo rasos, né, do Spelljammer 5ª edição. Os livros continuaram sendo rasos. E quem tinha que comprar, comprou. Quem se interessou pelo cenário, comprou. E a galera que reclamou, provavelmente não comprou, foi nada. Entendeu? Só que com esse medo da Wizards, alguém vai falar mal no Twitter e não sei o quê. Cara, e daí? Você tem que estar preocupado em agradar, né? Quem produz conteúdo, especialmente as grandes empresas, eles têm que estar preocupados em agradar a sua base consumidora. Os caras que acompanham o seu produto, os caras que gostam do seu produto. Não o cara que vai ficar lá na internet, que nunca consumiu, nunca vai consumir, e cujo passatempo dele é ficar procurando defeito. Entendeu? Porque ao fazer isso, você descaracteriza o produto, você remove elementos que fazem parte do produto, elementos que se passam num mero faz de conta, elementos que jamais são utilizados para incentivar as práticas, mas sim para mostrar essas práticas como algo ruim que deve ser combatido durante a história do jogo. E que no fim, eles não vão comprar. Ou eles vão simplesmente, dane-se, vão sair andando, mudou lá o que eu pedi, vai sair andando. Ou então, que é o que mais acontece, eles vão procurar outro motivo para reclamar. Porque é isso, a galera quer reclamar. Só que enquanto isso, né, por outro lado, o cara que realmente gosta do cenário, ele vai ficar pé da vida. Porque ele vai ter o produto que ele gosta sendo ali descaracterizado. Então, olha só. Com medo de meia dúzia, a empresa afasta um número muito maior de consumidores fiéis, caras que comprariam o cenário. Imagina, você falar que Dark Sun é problemático. Pô, cara, você tem Planescape, que você tem literalmente os 9 infernos. Você tem o abismo, um negócio cheio de demônio, cheio de diabos, bicho que corrompe a galera, que domina as almas lá, bota os caras pra lutar na Guerra Sangrenta. E tá de boa. Você tem Ravenloft, cara. Ravenloft que é um cenário que tem praticamente todos os seres mais depravados, mais corrompidos de todo o multiverso lá, como Dark Lords. Os caras fazem atrocidades absurdas. Fizeram, né, na história deles. E ainda fazem. E é de boa. E eu concordo que é de boa. Porque
faz parte da história, é o antagonismo, né? É algo que serve de pano de fundo para a aventura, para os heróis poderem manifestar o seu heroísmo, salvar o dia, ou pelo menos impedir que as coisas fiquem piores, né? Então tem essa questão, sabe? E se tudo isso está ok, por que Dark Sun não estaria? Né? Ressaltando mais uma vez que é fantasia, é faz de conta. Na terceira edição, nós tivemos ali o Book of Vile Darkness, né? No World of Darkness, né? No Vampiro à Máscara, nós tínhamos ali livros que recebiam até um outro selo, né? Que era o selo Black Dog, ao invés do selo da White Wolf, que eram livros com conteúdo mais pesado. E eu nunca vi problema nesses livros, tá? Nunca. Por quê? Porque quem joga, a grande maioria, a maioria esmagadora, tem esse discernimento. Faz de conta, é fantasia, tá? Então, para mim não faz sentido nenhum eles usarem essa desculpa para não querer lançar um cenário de Dark Sun. Ainda dentro desse sentido aí, eles tinham planejado alguma coisa referente a Dark Sun no Spelljammer quinta edição. Né? O que eles iam fazer? Eles iam criar lá um sistema que ia ser o Doom Space, que teoricamente seria o sistema onde está localizado o mundo de Atas, né? O mundo de Dark Sun. E no fim acabou sendo cortado. Eles mencionaram Doom Space, mas tiraram qualquer ligação com Dark Sun. Tem rumores de que eles queriam usar esse Doom Space e colocar um planeta destruído, uma esfera destruída lá, que era um jeito de acabar com Dark Sun de vez, né? Mas acabou não sendo feito também. Por outro lado, nós temos fãs que não ligam para isso, né? Que falam assim, mas é até bom que não saia esse tipo de material pela Wii, porque eles vão cagar o cenário, né? Se eles lançarem Dark Sun, nota que eles lançaram Dark Sun na quarta edição, né? Rebutaram também, né? Começaram do zero ali, mudaram um monte de coisa. Eu até vou fazer um vídeo para falar sobre isso, sobre essa questão dos reboots, das alterações que eles fazem nos cenários. Mas enfim, né, tem fãs que dizem que tanto faz se eles vão lançar Dark Sun na quinta edição, porque prefiro até que não lancem, né, dizem eles. Porque se lançar vai ser uma porcaria, vão estragar o cenário, vão cagar tudo que nem eles têm feito aí com os outros cenários que saíram. Eu entendo, eu concordo, né, eu acredito que sim, se eles lançassem um Dark Sun quinta edição, ia ser uma versão rebootada, ia ser uma versão rasa, descaracterizada, toda cagada do cenário. Mas a questão é a seguinte, tem o lado bom, e eu acho que esse lado bom, ele acaba se sobressaindo em cima desse lado ruim que seria um livro oficial mal feito. Que é o quê? Seria a oportunidade dos fãs lançarem material de Dark Sun na DMs Guild, porque um dos requisitos para você lançar material de cenários na DMs Guild é que esse cenário tenha sido lançado oficialmente na quinta edição. Então, lançaram Planescape, agora a galera pode lançar Planescape, material de Planescape na guild. Lançaram Greyhawk recentemente aí no livro do mestre do 2024, a galera pode lançar material de Greyhawk na DMs Guild. E isso supera muito qualquer livro ruim que eles lancem. Por quê? Porque a gente sabe que os fãs, eles trabalham com paixão. Eles trabalham com paixão e com conhecimento do cenário, né? Tanto da lore quanto da atmosfera. Então acaba compensando, porque sai muito material bom na guild, material muito melhor do que os livros oficiais. E só por isso já valeria a pena, sabe? Vale a pena você ter um livro ruim oficial, enquanto que você está abrindo oportunidade dos fãs lançarem muita coisa boa na guild. Por outro lado, também, nós temos que a comunidade de Dark Sun, ela sempre foi muito ativa, tá? Desde aí o final da segunda edição, quando eles nomearam o Atas.org, né, que é o site, era um fan site de Dark Sun, e acabou virando um site oficial, por assim dizer, do cenário, né? A Wizards, ali na transição da segunda para a terceira edição, eles pegaram os cenários que eles não pretendiam dar suporte e nomearam os maiores sites como o site oficial, né? Permitindo que essa galera lançasse material considerado, semi-oficial para o cenário. Teve o caso da Secret of the Cargatane, né, de Ravenloft, que depois
os membros do site acabaram escrevendo material do Ravenloft terceira edição para White Wolf, né, a Arthaus. Tivemos ali a própria Margaret Weis lançando material com Cam Banks, lançando material de Dragonlance, também licenciado para a terceira edição, né, não pela Wizards. E tínhamos o Atas.org lançando material, né? Eles lançaram bastante coisa. A aventura que havia sido planejada ali no final da segunda edição e nunca foi lançada, eles deram continuidade, que era Dragot Ascending, e entre outros materiais ali. Inclusive eu tô colaborando com o Atas.org, o projeto Pristine Tower, fazendo algumas artes para fanbooks de Dark Sun. Tô ansioso para ver como é que vai ficar, que os caras fazem um trampo muito bom, muito bem detalhado. Tudo bem, nesse sentido, Dark Sun sempre teve um suporte legal. Mas seria interessante ter também essa opção na guild. Tá? Até porque é uma forma de remunerar os caras que se dedicam com tanto afinco ao cenário. Né? Até para permitir, já que os caras vão estar recebendo uma remuneração, vão estar podendo vender os livros, eles vão até poder investir em um trabalho mais caprichado, né? Melhorar a qualidade desses livros. Então isso é algo que eu acho interessante. Eu gostaria só por esse sentido. Como o Kyle Brink saiu da Wizards, pode ser que, não sei quem está no lugar dele, agora saiu um monte de gente, né? Saiu ele, depois agora recentemente saiu o Jeremy Crawford, o Chris Perkins, né? Então vão entrar outras pessoas no lugar. Não sei. Pode ser que talvez algum desses caras olhe lá e fale, não, vamos lançar Dark Sun, sim. Pode ser, não vou descartar essa chance, embora eu acredite que ela seja ali quase zero, aquele 0,001%, tá? Da 99,9% eu acredito que eles vão manter essa mentalidade, até porque eu acredito que isso aí vem lá de cima da Wizard, né? Dos engravatados que não jogam porcaria nenhuma, que não conhecem a sua base consumidora e que estão mais preocupados em fazer o velho enlatado ali para ficar agradando investidor e dando ouvido para galerinha que chora no Twitter, ao invés de conhecer a base consumidora e ver o que os fãs realmente querem. Né? Mas, quem sabe? Né? Seria interessante por essa questão aí da guild que eu falei. E isso também, né, uma outra questão, é que revela uma hipocrisia absurda da Wizards of the Coast. Porque se por um lado eles dizem que Dark Sun nunca vai ser lançado para a quinta edição por ser problemático, por outro, eles vendem os livros da segunda edição e da quarta na própria DMs Guild. Quer dizer, o cenário é problemático, tem um monte de assunto problemático para ser lançado na quinta edição. Não, mas toma aqui o livro da segunda, ó, tá tudo aí para você comprar. Porra, mas não é problemático? Ah, mas aí eles colocam um avisinho, né? Porque eles fizeram isso. Todos os livros que eles vendem de edições anteriores na guild, tem lá um disclaimer, tem um avisinho falando assim, olha, este livro foi criado em outra época em que haviam outros valores, e não sei o que, tem conteúdo problemático e blá 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 blá. Eu acho uma merda esse disclaimer, ok? Porque volta naquela questão da fantasia, tá? Não, são mundos fictícios, são espécies fictícias, são pessoas fictícias. Em momento algum, nenhum desses livros diz, olha, isso aqui é uma representação daquela pessoa do mundo real. Nunca. Então tem que ser encarado como fantasia, tá? Acho besteira essa alegação aí. Então, mas que se dane. Tá? Sei que muitos autores já ficaram pé da vida com, né, caras que contribuíram com os livros da segunda e terceira edição, óbvio, os caras se sentiram ofendidos pela Wizards, ficaram pé da vida, falando, pô, os caras estão falando com todas as letras que o meu trabalho, que a minha contribuição pro D&D é uma coisa problemática, né? Conheço alguns que ficaram pé da vida, que não trabalhariam de novo com a Wizards por causa disso. Mas enfim, né, dos males é o menor, pelo menos os livros clássicos ainda estão disponíveis. E eu acredito que bastaria fazer isso. Tudo bem, alguém lá na Wizards pode achar que Dark Sun é problemático? Ok, pô, é simples. Coloca uma nota, coloca uma classificação indicativa, como a White Wolf fazia. Né? Então você pega os livros do Vampiro, vai ter lá, ó, livro recomendado para maiores de tantos anos, acho que é da 16, livro recomendado para maiores de 16 anos.
né? Ou selo Black Dog ali, né? Ó, este livro aqui é para maiores de 18, Book of Wild Darkness, esse livro é para maiores de 18, contém temas adultos, contém temas que alguns consideram pesados. Se você não gosta desses temas, não compre, não é para você. Agora, se você tem maturidade e se você leva isso numa boa, ó, tá aqui o livro. Podiam simplesmente fazer isso com Dark Sun, mas não. Né? Eles preferem agir na hipocrisia, ficar nessa palhaçada e é isso. É uma coisa ridícula. Dark Sun é o cenário mais afetado por isso, embora nos cenários que já foram lançados para a quinta edição, a gente vê que eles tentam dar uma amenizada ali, dar uma podada, censurinha besta. E é isso, é triste, né? Essa é a minha opinião. Eu gosto muito de Dark Sun, acho um cenário muito interessante. Não é meu cenário preferido, por alguns detalhes, nada a ver com questão de temas, mas com outras questões ali, de questão de abordagem mesmo de produtos, tá? Mas fora isso, é um cenário que eu gosto muito e eu gostaria que houvesse essa possibilidade de pelo menos os fãs poderem lançar material na guild. Bom, é isso. Esse vídeo estava planejado já há algum tempo, mas tivemos aí Gen Con, teve um monte de notícia de última hora que eu acabei fazendo o vídeo. E como aqui é tudo no improviso, né? Roteiro zero, improviso 100%. E é isso, finalmente fiz esse vídeo. Essa é a minha opinião sobre o Dark Sun, embora não seja uma notícia nova, mas é algo que eu acho relevante, especialmente diante da qualidade recente dos produtos da Wizards, que eu tô vendo, pra mim tá cada vez pior, tá cada vez mais desanimador, né? Só que tudo isso vai acabar sendo foco de outros vídeos que eu tenho muito pra falar nessa questão. Pretendo até trazer outros mestres, outros jogadores também pra debater sobre isso aí. E é isso. Deixa a sua opinião aí, o que você acha? Você acha que é problemático, tinha que banir Dark Sun? Ou você concorda comigo, acha que não, realmente, por se tratar de fantasia, o produto tem que ser lançado mesmo, para quem gosta, e quem não gosta, que jogue outra coisa. É isso aí, galera. Valeu, e até a próxima.